diz assim, a principal razão porque os povos africanos são pobres é porque os seus líderes fizeram essa escolha. Tá? Pronto. Além desse autor, temos outros. Portanto, a questão da pobreza hoje, a questão da miséria é opcional. Portanto, é uma questão de escolha política. Mas, Frei, isto é querer dizer que o MPLA é que está a escolher para que o país se encontre Sim, nesse estado de crise onde sim, sim, sim. falta Sim. o mínimo para as Tudo, pessoas viverem com alguma dignidade, onde há pessoas, principalmente no sul do país, mesmo aqui em Luanda, há relatos de pessoas que estão a morrer por causa da fome. sim, sim. Sim, sim, Portanto, e eu concordo. a crise política em Angola, a crise social e econômica é uma escolha do MPLA. Ok? Uhum. Portanto, se nós tirarmos essa premissa, já não tem argumento. É uma escolha que o MPLA fez. Portanto, o país, portanto, uma das maiores façanhas do MPLA, ok, nesses 50 anos, é ter conseguido empobrecer a população de um país rico. Isto aqui é um milagre perverso, satânico, que o MPLA conseguiu fazer. Em todo caso, vamos aqui falar da questão da classe política. Primeiro, o governo de João Lourenço não tem políticos, portanto, não tem classe política. Tem aí miúdos improvisados, sem currículo político, porque o que acontece? A política, a pessoa torna-se política, ganha competência política por formação e também por prática, ok? A política propriamente dita, portanto, é preciso não confundir, atenção, é preciso não confundir cargo público com competência política. Em Angola confunde-se muito isto. Basta um brincalhão ser nomeado ministro, pronto, já é político. Não é isto. Não. O cargo público não torna uma pessoa política. Ou seja, Porque não é o passaporte. não é. Portanto, política é uma profissão. É, um, é uma vocação. Portanto, é uma opção para trabalhar para o bem da nação. Portanto, um político. Portanto, se nós formos para a definição, aquilo que estuda nas academias, aquilo que os políticos verdadeiros têm é um DNA, é uma vocação. Portanto, quando você tem, por exemplo, vamos nos Estados Unidos, Elon Musk, que está lá no topo do governo dos Estados Unidos, não é um político. E se vê que não é um político. Ok? E então é assim, portanto, nós falamos de classe política em Angola, eu tenho muita reticência, porque no governo de João Lourenço não sei se tem algum político. Nem o Será, próprio João Lourenço é político. será por esta razão haver alguma dificuldade de se dialogar, do MPLA abrir-se para a própria sociedade e não só para a própria classe política, no sentido de se discutir ou Então, debater as vamos questões falar dos profundas. que estão no lugar da classe política. Ok, Sim, assim vai ficar mais sim, fácil. dos que estão no lugar da classe política, de debater as verdadeiras questões que nessa altura devem merecer a atenção de todos nós. Olha, na verdade, o que é que acontece? Muitos que estão nos cargos públicos, que estão no lugar onde devia estar uma classe política, eles nem sabem o que andam a fazer, não sabem a quantos mil andam. Portanto, eles vivem aí para agradar o bureau político do MPLA. Portanto, o bureau político do MPLA tem aí um núcleo também, portanto, eu direi de pessoas irresponsáveis, que estão mais interessados em propaganda partidária e não pensam na nação. E então, você tem pouca coisa para falar de política nacional. Você hoje, portanto, por isso nós continuamos com essa forçada polarização no país. Portanto, quando você fala de política, você automaticamente se posiciona ou é da UNITA ou do MPLA. E não existe, parece que não existe a possibilidade de haver um justo meio que é para falar da nação. Porque se houvesse um padrão político, esse padrão político permitiria alinhar, por exemplo, o José Miguel que está aí, o Custódio, o Joaquim Angalo. O Custódio tem da UNITA, não sei, os que não têm partido,
para falarem da nação. Mas aí não tem espaço. Porque não existe, não foi construída uma política, uma cultura política nacional. Uma cultura política nacional. Pronto. E quando você tenta abordar um assunto político, começa a ver esse aqui é da UNITA ou do MPLA. Tá vendo? É só assim. Entra-se no campo das conotações. Sim, sim. E então você não pode falar de política propriamente dita em Angola, você tem que falar de partidos, e neste momento a responsabilidade das escolhas políticas, das consequências políticas nefastas no país, são da responsabilidade do MPLA e de João Lourenço. E a questão do diálogo, como é que você vai dialogar? Para você dialogar precisa de parâmetros, precisa de um protocolo, exatamente. Diálogo se usa protocolo. E o protocolo é que vocês têm que estar de acordo nas regras protocolares. E então, o único protocolo funcional para que haja diálogo é colocar no centro a nação, é colocar no centro a pessoa humana. E acha que não há Claro, essa sensibilidade por parte do MPLA, o partido que não tem maior há. responsabilidade? O MPLA é um partido de natureza e DNA comunista socialista. Isto, portanto, o MPLA não é um partido democrático. O MPLA é como a República Democrática da Coreia do Norte, é assim que se chama, República Democrática da Coreia do Norte. Portanto, a Coreia do Norte só sabe que existe Coreia do Norte, só se sabe que existe a língua deles, e não existe mais nada.